Por que existem tantas religiões se Deus é único? Elas são todas equivalentes ou algumas se contradizem a ponto de se excluírem? Em toda a Terra, o ser humano ergue templos, escreve orações, cria rituais. Existem milhares de religiões, inúmeras tradições espirituais, sistemas de crença que às vezes se parecem e muitas vezes se opõem. Doutrinas incompatíveis sobre a origem do mundo, a salvação e a própria natureza de Deus. Então a pergunta precisa ser feita sem rodeios. Se a verdade existe, como ela pode se dividir em tantas versões? Bem-vindo ao Chokhmah. Aqui falamos sobre a Bíblia, profecias e discernimento. E acima de tudo, não buscamos agradar, mas compreender a verdade. E antes de entrar na história, é preciso começar pelo ponto mais simples, mais frio e mais implacável. Nem todas as religiões podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Capítulo 1. O problema lógico. Nem todas as religiões podem ser verdadeiras. Quando observamos as religiões do mundo, uma constatação se impõe com rigor quase matemático. Elas não dizem a mesma coisa. Algumas descrevem um Deus pessoal, que fala, que chama, que se relaciona. Outras evocam uma energia impessoal, difusa, sem vontade nem palavra. Aqui, Deus se encarna e atravessa a história. Ali, permanece inacessível, fora do tempo e fora do mundo. Algumas tradições afirmam a ressurreição dos mortos, outras a negam formalmente. Essas afirmações não são simples nuances. São contradições diretas. Duas proposições opostas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Não é uma questão de fé, mas de lógica elementar. Está escrito: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, versículo 33. Esse versículo não trata apenas da ordem em uma assembleia. Ele estabelece um princípio mais profundo. A verdade não se contradiz. O relativismo religioso afirma que todas as religiões seriam verdadeiras à sua maneira. Mas essa ideia desmorona assim que se examinam suas afirmações centrais. Dizer que tudo é verdadeiro equivale a dizer que nada o é. A conclusão é simples, mas desconfortável. O relativismo religioso é intelectualmente insustentável. E se nem todas as religiões vêm de Deus, então é preciso fazer uma pergunta ainda mais radical. De onde elas realmente vêm quando o ser humano se encontra diante de um Deus invisível? Capítulo 2. A origem das religiões. O ser humano diante de um Deus invisível. Em todo o planeta, em todas as épocas, o ser humano levantou os olhos para o céu. Vivendo na selva, no deserto ou na cidade, a mesma intuição o acompanha. Existe algo além de si mesmo. Uma ordem, uma causa, uma transcendência. Essa necessidade espiritual é universal. Ela atravessa culturas, línguas e séculos. Mas quando Deus se torna invisível, silencioso e distante, o ser humano tenta torná-lo acessível. É então que surgem formas religiosas moldadas pela imaginação humana. O animismo, no qual cada elemento da natureza se torna portador do sagrado. O politeísmo, que fragmenta o divino em forças especializadas. Os ídolos, visíveis, manipuláveis, reconfortantes, porque não falam nem julgam. Está escrito: os homens não glorificaram a Deus como Deus, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens. Romanos 1, versículos 21 a 23. Esse texto não descreve ignorância primitiva, mas um deslocamento consciente. O ser humano prefere um Deus que possa controlar a um Deus que o observa. Assim, as religiões não nascem de um excesso de revelação, mas de uma falta. São tentativas humanas de preencher a ausência sentida de Deus, de tornar visível o que escapa
e de fixar aquilo que inquieta. No entanto, em meio a essas construções humanas, a narrativa bíblica surge como uma dissonância radical, afirmando não um Deus fabricado pelo homem, mas um Deus que se revela sem ser moldado. Capítulo 3. O Deus Bíblico. Ruptura total com as religiões humanas. O Deus bíblico não se deixa apreender. Ele é invisível, não pode ser representado, não pode ser manipulado. Enquanto as religiões humanas buscam mostrar, fixar e materializar o divino, a Bíblia começa com uma ruptura radical. Está escrito: "Não farás para ti imagem esculpida, nem qualquer semelhança do que há nos céus acima." Êxodo 20, versículo 4. Esse mandamento não é estético, ele é teológico. Há um hebraísmo, davar, uma palavra hebraica que significa ao mesmo tempo palavra, acontecimento e ação. Na Bíblia, Deus não se revela por meio de um objeto sagrado, mas por uma palavra viva que atua na realidade. Ele não se deixa aprisionar em uma forma, pois toda imagem reduz aquilo que pretende mostrar. Assim, desde suas primeiras páginas, a Bíblia não constrói uma religião reconfortante. Ela destrói a idolatria em todas as suas formas, visíveis e invisíveis. Ela retira do ser humano o poder de moldar Deus à sua própria imagem, obrigando-o a ouvir em vez de possuir. E, no entanto, esse Deus invisível não permanece distante. Ele escolhe entrar no tempo, falar a pessoas concretas e marcar a história por meio de vozes chamadas profetas. Capítulo 4. Deus entra na história. Profetas e revelação. Diferentemente dos relatos mitológicos, a Bíblia está inserida no tempo real. Ela fala de nomes precisos, reis identificáveis, cidades conhecidas e datas bem situadas. Os profetas não se expressam em um mundo vago e atemporal, mas no coração da história humana, sob reinados bem estabelecidos, diante de povos reais. A revelação bíblica não flutua no simbólico, ela se enraiza, atravessa impérios, exílios e abalos políticos e, acima de tudo, anuncia o futuro com uma precisão inquietante. Está escrito: "Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, pois eu sou Deus, e não há outro. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer." Isaías 46, versículos 9 a 10. Aqui, Deus não se apresenta como uma ideia espiritual, mas como aquele que domina o curso do tempo. As profecias bíblicas não são intuições vagas, elas são verificáveis, expostas ao risco do fracasso. Se não se cumprem, a mensagem desmorona. É exatamente isso que distingue o Deus bíblico dos mitos religiosos. Ele aceita ser julgado pela história. E no coração dessas declarações proféticas, uma figura retorna continuamente, esperada, descrita, anunciada de antemão: o Messias. Capítulo 5. As profecias messiânicas cumpridas em Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, os profetas desenharam o retrato de um Messias que haveria de vir. Não na urgência de um acontecimento próximo, mas muitas vezes com centenas de anos de antecedência. Esses anúncios não surgem às vésperas dos fatos. Atravessam gerações, são preservados, copiados e lidos muito antes de os acontecimentos ocorrerem. Está escrito que o Messias nasceria em Belém, uma localidade modesta, sem poder político ou prestígio. Essa profecia antecede o nascimento de Jesus em mais de 7 séculos, tornando impossível qualquer encenação humana. Está escrito também que ele seria rejeitado, desprezado, homem de dores. O texto de Isaías descreve um servo ferido, que carrega a culpa dos outros e permanece em silêncio diante da injustiça. Isaías 53, 53, versículos 3 a 7. Essa profecia foi formulada cerca de 700 anos antes dos eventos que descreve.
com uma precisão que vai além do simples simbolismo. Outro profeta anuncia que ele seria traspassado e que essa ferida se tornaria um sinal de reconhecimento tardio. Zacarias 12, versículo 10. Mais uma vez, o texto foi escrito mais de 5 séculos antes da Era Romana, antes mesmo de a crucificação existir como método de execução. A isso se soma um elemento decisivo: a ressurreição. Não como uma ideia espiritual ou um mito tardio, mas como um evento proclamado publicamente, em uma cidade específica, em um tempo específico, exposto à verificação imediata. Nenhuma outra religião repousa sobre um fundamento semelhante. Uma longa cronologia profética, coerente e documentada, seguida de acontecimentos históricos reivindicados como cumprimento. O cristianismo não começa com uma filosofia moral, mas com uma afirmação histórica arriscada. E se essas profecias encontram seu cumprimento em Jesus Cristo, então a Bíblia impõe um critério radical, sem concessões, que separa a verdade de todas as alternativas possíveis. Capítulo 6. O critério bíblico absoluto, o anátema. A Bíblia não exige uma fé ingênua. Ela não deixa a verdade à mercê de revelações sucessivas, contraditórias ou evolutivas. Ao contrário, estabelece um princípio radical: Deus não se contradiz. Está escrito: ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, anuncie outro evangelho além do que vos anunciamos, seja anátema. Gálatas 1, versículo 8. Esse versículo não admite nenhuma ambiguidade. Até mesmo uma revelação supostamente celestial é rejeitada se contradizer aquilo que já foi revelado. A verdade bíblica não progride por correção, mas por cumprimento. O que vem depois não pode anular o que foi estabelecido antes. Toda revelação posterior que negue, modifique ou inverta a mensagem anterior é desqualificada de antemão. Assim, a própria Bíblia fornece seu filtro de verdade. Ela não pede para ser protegida por autoridade humana. Ela se julga a si mesma. Esse critério fecha a porta ao relativismo e impede qualquer reaproveitamento espiritual posterior. E quando esse princípio é aplicado de forma concreta, ele conduz inevitavelmente à análise de certos sistemas religiosos, não a partir de fora, mas segundo suas próprias afirmações internas. É aí que surge um paradoxo maior. Capítulo 7. O caso do Islã, o paradoxo interno. Antes de avançarmos, é necessário estabelecer um enquadramento. Aqui não se trata de julgar pessoas, nem de atacar crentes. Respeitamos os indivíduos, analisamos os textos. O paradoxo aparece já nos próprios fundamentos do discurso corânico. Em suas próprias afirmações, o Islã reconhece explicitamente a Torá e o Evangelho como revelações anteriores dadas por Deus. Está escrito que a Torá contém orientação e luz, e que foi revelada por Deus. Ao Corão, Surata 5, versículo 44. Está escrito também que o Evangelho foi dado a Jesus, contendo orientação e luz, confirmando o que o precedeu. Surata 5, versículo 46. Por fim, está escrito que o povo do Evangelho deve julgar segundo aquilo que Deus nele revelou. Surata 5, versículo 47. Em outras palavras, o Alcorão não surge em um vazio espiritual. Ele se inscreve em uma continuidade reivindicada, reconhecendo a autenticidade original das escrituras bíblicas, como reveladas pelo próprio Deus. Mas essa continuidade se rompe quase imediatamente, pois essas mesmas escrituras são depois desqualificadas por um argumento central: teriam sido alteradas. O problema que decorre disso não é emocional nem polêmico, é estritamente lógico. Se a Bíblia é verdadeira, então sua mensagem, especialmente sobre a pessoa do Messias, entra em contradição com o Alcorão, e é o Islã que se vê desqualificado. Mas se a Bíblia é falsa, então o Alcorão, que a reconhece como revelação divina, torna-se incoerente em seus próprios fundamentos.
Não se trata, portanto, de uma crítica externa imposta de fora. É um paradoxo interno, que nasce do próprio texto, preso entre reconhecimento e desqualificação. E para ir além das afirmações doutrinárias, é preciso agora voltar-se para os fatos materiais, os manuscritos, a história e a transmissão real dos textos sagrados. Capítulo 8. Manuscritos e História. Bíblia versus Alcorão. Quando deixamos o campo das afirmações e entramos no dos fatos materiais, a história se torna uma testemunha silenciosa, porém implacável. Os textos não são julgados apenas pelo que dizem, mas pela maneira como foram transmitidos. Do lado bíblico, os dados são contundentes. Os manuscritos do Mar Morto, datados aproximadamente entre menos 250 e mais 70, contêm fragmentos e livros inteiros do Primeiro Testamento. A comparação com os textos atuais revela uma continuidade notável. As diferenças são mínimas, sem impacto doutrinário, atestando uma transmissão rigorosa ao longo de mais de 2 milênios. No caso do Segundo Testamento, a situação é ainda mais bem documentada. Milhares de manuscritos, distribuídos por diferentes regiões e épocas, permitem uma crítica textual cruzada. Essa abundância torna qualquer falsificação global impossível. Testemunhas demais, cedo demais, amplamente dispersas. Do lado do Alcorão, o quadro é diferente. As próprias fontes islâmicas mencionam a existência de múltiplas leituras e versões nas primeiras décadas. Uma padronização ocorre sob o Califado de Uthman, que impõe uma versão oficial. Manuscritos divergentes são então queimados para unificar o texto. O resultado é paradoxal. O livro acusado de falsificação é justamente aquele cuja transmissão é a mais transparente, a mais documentada e a mais verificável historicamente. Já o texto apresentado como perfeitamente preservado repousa sobre uma unificação tardia, acompanhada da destruição das variantes. Essa ironia histórica não prova a fé, mas derruba certas acusações repetidas com demasiada frequência, sem exame crítico. E conduz naturalmente a uma questão ainda mais profunda. Se Deus é único, e se a verdade existe, por que Ele permite, apesar disso, a existência de outras religiões? Capítulo 9. Por que Deus permite a existência de outras religiões? Se a Bíblia afirma a existência de uma verdade, ela não ignora, por isso, a multiplicidade de crenças. Ela não a nega, ela a explica. No centro dessa explicação está o livre-arbítrio. Deus não força a adesão. Ele chama, mas permite que o ser humano escolha, ouvir ou desviar o olhar. Sem liberdade real, não haveria nem fé autêntica, nem responsabilidade moral. Essa liberdade também abre a possibilidade do erro. E a Bíblia não se surpreende com isso. Ela anuncia que a história será atravessada por vozes concorrentes, discursos sedutores, caminhos aparentemente espirituais, mas enganadores. Está escrito que até sinais e prodígios podem acompanhar uma mensagem falsa, e que o ser humano será então posto à prova em seu discernimento. Deuteronômio 13, versículos 2 a 4. No Segundo Testamento, Jesus adverte: acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 7, versículo 15. Em outras palavras, a existência de falsas religiões não é uma surpresa para a Bíblia, é uma confirmação. A verdade não é medida pela popularidade, mas pela fidelidade. E o discernimento torna-se uma responsabilidade pessoal, que não pode ser delegada. Assim, longe de invalidar a mensagem bíblica, a proliferação de crenças alternativas corresponde exatamente ao que as Escrituras anunciam desde o princípio. E depois desse longo percurso pela lógica, pela história e pelos textos, resta ainda um último passo: retornar à pergunta inicial e dela extrair uma conclusão lúcida.
Conclusão: uma reivindicação única na história. Ao longo dos séculos, grandes figuras religiosas falaram de sabedoria, paz interior e busca de sentido. As palavras atribuídas a Buda convidam à busca da verdade. Confúcio se apresenta como um mestre, não como o caminho. Maomé reconhece não conhecer o propósito último da vida. Então, em meio a essas vozes, surge uma declaração sem equivalente. Está escrito: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Essa frase não propõe um ensinamento entre outros. Ela formula uma reivindicação absoluta. A imagem comparativa exibida resume essa ruptura histórica. Todos falam de sabedoria, um fala de identidade. Todos apontam para a verdade, um afirma ser a verdade. O lembrete é decisivo. Jesus é o único anunciado 700 anos antes de sua vinda à Terra. Jesus é o único proclamado ressuscitado dentre os mortos. Jesus é o único que cumpre uma cadeia contínua de profecias anunciadas séculos antes. A fé cristã não repousa sobre uma elevação moral, mas sobre um evento histórico central. A multiplicidade das religiões não é prova de que todas conduzem a Deus. É a prova de que o ser humano busca Deus, mas de que Deus se revelou de uma vez por todas na história. Está escrito: havendo Deus falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus 1, versículos 1 a 2. No canal Chokhmah, convidamos você a reagir com respeito, a compartilhar seu discernimento e a continuar essa reflexão conosco. Inscreva-se para não perder a próxima exploração, na qual abordaremos uma questão fundamental: graça ou lei?